Estamos de volta com o programa Eclésia. O programa de hoje, o nosso tema, estamos conversando sobre as profecias relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. Nossa Senhora, de alguma maneira, parece pré-figurada no Antigo Testamento? Esse é o tema do nosso programa de hoje. A gente já retoma a nossa conversa aqui com o Padre Guido. Antes, rapidamente, quero lembrar nossos amigos telespectadores, as pessoas que acompanham as nossas redes sociais, a página do programa Eclésia lá no Facebook e também nos últimos programas que nós exibimos aqui nas semanas anteriores, nós começamos a divulgar a primeira conferência Eclésia, que é um trabalho interessante que a gente vai fazer aqui nos estúdios da Rede Século XXI. É a primeira vez, nossa primeira experiência. O que é isso? É um dia de estudos aqui nos estúdios da Rede Século XXI, com a presença dessas duas pessoas que estão aí na tela, né? Então, a primeira conferência Eclésia tem o tema Igreja, Sacramento Universal de Salvação. Teremos a presença de Dom José Falcão, Dom José Falcão, que é o bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, é nosso colega aqui da Rede Século XXI, já esteve diversas vezes aqui no programa Eclésia. Além do Dom Falcão, o Padre Guido Montinelli, dispensa apresentações, está aqui do nosso lado, nosso querido Padre Guido. Então, o Dom Falcão, que é doutor, a área dele de estudos, ele é doutor em Direito Canônico, o Padre Guido Montinelli, doutor em Teologia Bíblica. Teremos palestras com os dois, gente, é um dia de palestra, olha só que interessante, ao vivo. No dia 4 de novembro, né? Dia 4 de novembro é um domingo, após o feriado, então, no dia de finados, né? Dia de finados, dia 2, no dia 4, domingo, somente no domingo, um dia de estudos, de palestras com Dom José Falcão e Padre Guido Montinelli. Atenção, as inscrições devem ser feitas no nosso site, né? O nosso site aqui do programa Eclésia é aquele que a gente divulga toda semana, está lá no portal rs21.com.br/eclésia, que é justamente esse site que está aí no seu vídeo, o mesmo site onde a gente disponibiliza os nossos vídeos e tudo mais. Lá em cima tem uma aba, né, que está escrito inscrição, né, justamente ali, ó, a inscrição da conferência. Você clica lá, tem as informações, né, lembrando, dia 4 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, aqui nos estúdios da Rede Século XXI, em Valinhos, né, com a presença do Padre Guido e Dom José Falcão. Você precisa fazer a tua inscrição aí, nesse lugar no site que a gente está mostrando, para a gente ter um controle, né? Tem uma pequena taxa para a gente cobrir os gastos do evento, obviamente, mas você faça a sua inscrição e reserve, né, o teu lugar, né? No mesmo dia que a gente vai tirar todas as dúvidas, você pode fazer o pagamento aqui na hora, enfim. De uma maneira bem simples para a gente passar um dia, eu estarei aqui, obviamente, aprendendo com o Padre Guido, aprendendo com o Dom José Falcão. Então, olha, divulgue para os seus amigos, né? Divulgue para os seus amigos. Olha, entra lá no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, que é esse endereço que está aí no vídeo. Clicou lá na inscrição da nossa primeira conferência Eclésia, lembrando o tema Igreja, Sacramento Universal de Salvação. Vai ser muito interessante, viu, gente? Esperamos vocês, então. Lembrando, presença de Dom José Falcão, Padre Guido Montinelli ao vivo, para você conhecer, bater um papo, aprender com nossos queridos professores, por que não dizer assim, né? O Padre Guido e o Dom José Falcão. Então a gente espera vocês, hein? Lembrando, dia 4 de novembro, nós aguardamos. As vagas são limitadas, então faça rapidinho a sua inscrição para garantir a sua vaga, tá? Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa, então. Sim. Aliás, né, o tema que o senhor vai trabalhar no dia da conferência tem um pouco a relação com isso aqui que a gente está conversando. Mas nós falamos no bloco anterior, né, que os estudiosos que costumam tratar desse tema, né, das profecias marianas do Antigo Testamento, costumam dividir em 3 tópicos. Vou lembrar, então, nosso telespectador, que nós falamos no bloco anterior, está aí, né? A primeira divisão ou tópico, né, a preparação moral, a preparação tipológica e a preparação profética. Então, que são 3 divisões para dividir, então, tudo que diz respeito a esse tema, né, das profecias ou prefigurações relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. O senhor podia explicar um pouco melhor para a gente, Padre Guido, o que significa isso? Bom, em primeiro lugar, como entender a preparação moral? Só, diríamos em termos bem práticos, é o ver, né, daqueles 3 pontos, ver, julgar, agir. Ver a realidade. Isto é, o mundo, a humanidade estava verdadeiramente corrompida pelo pecado. E Deus escolhe uma linhagem de fé e de santidade para que seu filho possa nascer na raça humana, diante exatamente de uma distorção
de um caminho paralelo que a humanidade inteira estava enfrentando. O caso prático, por exemplo, acontece na família de cada um de nós. Quando uma criança faz uma arte, mais do que, digamos assim, um castigo, é só olhar, não digo olhar mal, mas mostrar através da expressão do rosto, assim, que não era por aí que a criança devia fazer. E a criança é capaz até de chorar, mesmo não sentindo nenhuma dor física, mas percebe a dor moral, porque com o que ela fez não agradou o papai, e menos ainda a mamãe. Olha que Deus age mais ou menos assim. Isto é, ele coloca em primeiro lugar a sua misericórdia diante da fraqueza humana. Certo. Mas não deixa passar a oportunidade de mostrar isso, porque o homem, infelizmente, se deixa corromper pelo pecado. É como se Deus preparasse, então, um ambiente favorável na qual Jesus, sendo ele Deus, sendo ele puro, sem mancha, nasceria, então, sobre esse aspecto de alguém que foi preparado para isso, Padre Guido? Exato. E aí que entraria, temos dois evangelistas que falam disso, entraria até o estudo daquela que nós chamamos humanamente falando de árvore genealógica. Ah, né? tanto Mateus quanto Lucas apresentam, né? Mateus e Lucas apresentam em dimensões diferentes, né? Certo. Mateus parte de Abraão para chegar até Jesus, ao passo que Lucas parte de Jesus, passa por Abraão e chega até Adão. Certo. Certo? Alguém poderia dizer, mas padre, mas há algumas contradições, as duas árvores genealógicas de Jesus é feita só de pessoas santas? Não! Aliás, através de uma atenta leitura das duas dimensões da árvore genealógica, notamos também pessoas que não se comportaram bem. Para dizer claramente, Padre Guido, naquela lista de mulheres apresentada na genealogia de Jesus, haviam inclusive prostitutas. Também. É bom dizer isso também para os nossos... Então, Deus, quando nota o caminho da humanidade que pega exatamente um estilo, digamos assim, muito bem mal diferenciado, e não cresce, aliás, continua perseverando no erro e no pecado, é aí que ele intervém e realiza o seu plano com esta preparação chamada moral. O primeiro passo que ele faz, ele nos ama, Deus é amor, e intervém com o seu amor, querendo nos corrigir e querendo colocar cada um de nós no caminho certo. E essa intervenção, né, divina faz então uma mulher, né, cheia de graça, Nossa Senhora, toda pura, sempre pura, né, sem a mancha do pecado original. Inclusive tem uma relação bonita, e não deixa de ser uma pré-figuração, com Nossa Senhora, Padre Guido, numa passagem de Moisés famosíssima. Né? Eu estou falando da sarça ardente, né? Sim, sim. E que aquela relação daquela palha que não se consome pelo fogo, que é da mesma maneira que a Virgem Maria passou aqui pela nossa vida humana, sem se consumir pelo pecado, Perfeito. sem se corromper pelo pecado. É dessa maneira, Padre Guido? Podemos, inclusive, a Igreja aceita muito bem também este raciocínio e esta transferência, né, o paralelismo que existe, né? Exato, porque diante da palha que faz aquela grande chama, mas depois vira cinza, em um instantinho, isto não aconteceu com Nossa Senhora, que mesmo vindo ao mundo, no mundo corrompido pelo erro, a vida dela foi preservada da mancha do pecado. Inclusive, não somente se trata de uma preservação, mas também de uma constância, porque durante toda a vida de Maria, estimada em 72 anos, ela nunca, e repito esta palavra, nunca cometeu nenhum pecado. Bonita essa relação da sarça ardente com Nossa Senhora, né? Da pureza, daquela que não se consome pelo erro e pelo pecado.
assim como o fogo não consumiu aquela palha. Belíssimo. Bom, seguindo então, Padre Guido, a segunda categoria, o senhor já falou da preparação moral, agora a preparação tipológica. Tipológica, exato, né? Isso é uma linguagem simbólica. É aqui que nós notamos, dentro na estrutura da Bíblia, do Antigo Testamento, dos 46 livros, situações que, do ponto de vista humano, não somente não tem explicação, mas mostram claramente a presença do dedo de Deus. Por exemplo, nascimentos milagrosos. Nós notamos ainda no primeiro livro do Gênesis, Abraão com Sara, 2 idosos. A Sara também era até estéril, certo. Mesmo assim nasce um filho. E não é o único caso que acontece isso. Se nós vamos também nas primeiras páginas, né, do Novo Testamento, quando chega ao mundo João Batista, temos outro caso parecido. Também, né? É verdade, uma idosa que não poderia dar à luz. Não poderia, até, e que de repente dá à luz, etc. Portanto, temos uma preparação tipológica que favorece nascimentos até milagrosos gravados, né, no Antigo Testamento. E Maria é chamada, inclusive, no livro de Sofonias, tem um apelido de filha de Sião. Aí está então essa relação do símbolo, né? Exato. Nesse caso, o símbolo da filha de Sião e Nossa Senhora. O que significa isso, filha de Sião, Padre Guido? A cidade de Jerusalém, cercada por muros, tinha como lugar mais seguro dentro da cidade, como se fosse uma fortaleza, que era chamada Fortaleza de Sião, bem em cima de um morro. Certo. Lá dentro tinha a segurança total da parte dos fiéis. Maria ganha também este título, filha de Sião, isto é, protetora, abençoada por Deus, e que ampara de verdade e resgata os seus filhos devotos. Interessante. Se um dia ele tiver a possibilidade, falo isso também para os senhores, de visitar a Terra Santa, até hoje há uma cidade chamada Megiddo, construída em cima de um morro. E dentro de uma casa, aparentemente por fora não tem nada, mas dentro de uma casa há como um poço muito grande e se desce com as escadas, mais quase uns 200 metros dentro do monte. Certo. E lá no fundo tem outro túnel que sai onde passa um rio. Isto é, em caso de uma invasão do inimigo, o povo chegaria naquela casa, desceria todas aquelas escadas com total segurança, enfrentaria aquele túnel também com total segurança, até encontrar os barcos no rio e fugir. A proteção. Portanto, Maria é chamada de filha de Sião para dizer que é a pessoa que transmite segurança para todos que o invocam de coração. Então, Monte Sião, né, lá em Jerusalém, essa fortaleza, esse lugar de fuga, esse lugar de segurança, como o Padre Guido acabou de dizer, Nossa Senhora, então, é esse refúgio, essa segurança dos cristãos. Inclusive, refúgio dos cristãos é um título de Nossa Senhora, não é? Também, na ladainha de Lauredanas, né, tem o título, em língua latina, Refugium Peccatorum, Refugium Christianorum, isto é, refúgio dos cristãos, é refúgio dos pecadores. Que bonito. É interessante, nesta altura, Diácono Eric, falando desta preparação, né, tipológica de mulher. Temos que fazer um passo atrás na história, também da nossa cultura, e aceitar culturas diferentes. Quando, por exemplo, na época, não só de Jesus, mas até nos séculos anteriores, estamos no Antigo Testamento, a mulher, não digo que era desprezada, mas havia determinadas leis que colocavam um pouquinho de lado a mulher. Certo. Né? Por exemplo, quando nascia um bebê, se o bebê era homem, a mulher por 40 dias não podia sair de casa.
mas se quem nascia era menina, eram 80 dias. Quando o padre explica isso até nas palestras, as mulheres começam a reclamar, ah, não, mas porque era assim, minha gente, né? Agora, nós temos no Antigo Testamento várias passagens com protagonistas femininas. E isso tem tudo a ver com o que o senhor estava explicando anteriormente, Exato. que essa preparação tipológica tem a ver com símbolos, né, Padre? Com uma símbolos. linguagem simbólica. Perfeito. 3 mulheres simples, Ruth, por exemplo, Esther e Judite, que são livros do Antigo Testamento, né? Só para ficar bem claro, é possível afirmar que Ruth, Esther e Judite, essas 3 mulheres, são figuras simbólicas dessa prefiguração de Maria? Sim, exatamente, porque Ruth, para dizer um instantinho só, ela casou com um tal chamado Boaz e veio ao mundo como resultado desta união Obed, que era o avô do rei Davi. Para deixar bem claro, se tratava de uma raça com outra raça, para dizer que o chamado para a santificação é universal, e não reservado a uma categoria de pessoa. Esther é famosa rainha pela sua beleza, etc., que intercede diante do rei para resgatar o seu povo, refúgio dos pecadores. Rainha que intercede diante do rei, claríssima prefiguração em relação com Maria. Perfeito. Judite agora, veja só, Judite, uma mulher também, ela é viúva, que consegue cortar a cabeça de Holofernes, que era considerado o grande todo-poderoso, para deixar bem claro a figura de Maria que vence as ciladas do inimigo. E que as pessoas que apelam para Nossa Senhora nunca sairão, digamos, derrotadas e vencidas. Mas, pelo contrário, a invocação para Maria é um instrumento válido para sairmos sempre vitoriosos. Alguém que aparentemente não demonstraria força física exterior, mas com uma profunda força espiritual, na qual tanto Judite quanto Nossa Senhora são essas seguranças, inclusive na batalha, nesse sentido, Padre Guido? Exato. E não devemos ter medo de lutar contra as ciladas do mal quando nós invocamos a presença de Maria. Se alguém me perguntasse, Padre, o senhor sacerdote, nós todos nos sentimos filhos de Maria, todos nós amamos a Maria, mas haveria alguma maneira de mostrar um pouco mais a nossa devoção? Sim, podemos, por exemplo, fazer um belo propósito de não deixar passar um dia sequer sem rezar o nosso terço. Claro. A oração predileta, falava o saudoso Papa João Paulo II, a predileta de Nossa Senhora. E quando vamos abrir os olhos para mais um dia de vida, vamos consagrar a Maria através de uma bela oraçãozinha, tudo que nós vamos realizar. Como também quando no final do dia, geralmente o nosso programa vai sempre no ar à noite, né? Depois vamos dormir. Meus amigos, o último pensamento é que seja mariano. Vamos pedir a bênção de Maria. Quando Nossa Senhora entra no projeto espiritual da nossa santificação, fica tranquilo que a nossa vida se realiza amparada e é protegida diretamente por Deus. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, Padre Guido, abrindo um parênteses aqui, porque até mesmo nosso querido Papa Francisco, né, insistiu de maneira até um pouco clara, chamando a atenção de toda a Igreja, para que a gente possa entrar de cabeça nesta mística do Rosário e rezar, né, uma corrente de orações feita pelo Rosário e também lembrando São Miguel Arcanjo, rezando pela Igreja. Né? O Papa Francisco fez isso de maneira clara, pedindo, obviamente, por todas as dificuldades que a Igreja enfrenta no mundo, lembrando que o inimigo de Deus, né, o demônio, o diabo, significa aquele que divide, quer dividir, quer espalhar, quer dificultar a vida da Igreja. Então, o Papa Francisco, né, muito providencial essa sua colocação, Padre Guido, lembrou dessa necessidade clara de toda a Igreja rezar o Rosário diariamente e de invocar também São Miguel nesse tempo
que como todos os outros tempos da história da igreja, sempre há perseguições e dificuldades, né, Padre Guido? Perfeito. E não esqueçam, prezados amigos, as nossas aulas são 100% catequéticas. Fazemos questão de preparar sobre este aspecto, porque acreditamos plenamente no valor do ensinamento da doutrina de Cristo, né? Portanto, quando ensinamos da necessidade de estar ao lado de Maria para vencer a cilada do mal, nós queremos ensinar a viver bem com a graça de Deus. Um pormenor, antes, né, o diácono Eri me solicitou, Padre Guido, a repetir como é que o arcanjo Gabriel cumprimentou Nossa Senhora em aramaico. Ótimo. Mas aramaico é a língua que Jesus falava. Quando um dos apóstolos fez o pedido para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus atendeu imediatamente aquele pedido. Ensinou a oração do Pai Nosso. Saibam de uma coisa, as últimas letras da oração do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Só que a palavra mal, em aramaico, está escrita com a letra maiúscula. Isto é, mas livrai-nos do autor do mal, do demônio. E o demônio é vencido quando nota que alguém reza. Portanto, rezemos, mas rezemos bastante e nunca nos encontraremos arrependidos. Que bonito. Agradecemos a Deus a iniciativa do Papa Francisco, obviamente por esse incentivo ao rosário e a devoção a São Miguel, né? Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, né? Como é dever de todos nós, batizados e católicos. Padre Guido, a gente vai encerrar o bloco, mas quero repetir para que fique bem claro, né? Sim. Depois, na sequência, o senhor ainda vai falar sobre o terceiro tópico, certo, que é a preparação profética, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Mas para ficar bem claro, por que Ruth, Esther e Judite são pré-figurações de Maria? Começando de novo, Ruth é pré-figuração de Maria por quê? Sim, porque ela casou com um tal de Boaz, que era de uma outra nacionalidade. Às vezes o povo hebraico pensava que a salvação dependia só deles, com uma exclusão dos outros. Maria ajuda a encurtar as distâncias e a não considerar, digamos assim, estas coisas, porque o chamado à santificação é universal. Certo. Esther é pré-figuração de Maria por quê? Exato, rainha, porque ele conseguiu interceder diante do rei Assuero para libertar o seu povo, que vivia como escravo. Portanto, dar a liberdade de culto, de adorar o único Deus, e ela intercedeu e conseguiu. Mas é o trabalho de Nossa Senhora, de intercessora. Não vamos sair do trilho, mas além dos dogmas marianos, o senhor já sabe que estão estudando na igreja, também eu já fui consultado, para poder, não ter nenhum mistério, são estudos para um dia definir, e tomara que isso aconteça, um quinto dogma mariano. De repente a nossa geração pode ver, ou quem sabe as futuras, né? Exato. E qual é este quinto dogma mariano? A Maria medianeira de todas as graças. Aí o exemplo de Esther. Lembrando que esse dogma ainda não foi proclamado. Não foi proclamado. Há uma possibilidade, uma discussão, quem sabe um dia a igreja proclame, mas por enquanto só temos 4 dogmas relacionados a Nossa Senhora. E a Judite, Padre Guido? Judite, porque ela é uma mulher simples, conseguiu não somente derrubar, mas vencer mesmo com toda a cabeça de um general chamado Holoferne, né, que queria acabar com todo aquele povo que adorava só um Deus. Portanto, ela é mulher fraca, né, que vence o grande inimigo, imagem de Maria que vence o demônio. E quem se apega a Nossa Senhora também saberá vencer sempre a força do mal. Muito bem. Então agora a gente vai para o nosso intervalo e no último bloco o Padre Guido explica para a gente então a preparação profética, entendendo um pouco mais sobre as profecias marianas no Antigo Testamento. Já já a gente volta, não sai daí.